Capítulo 1. Você sabia que, de acordo com pesquisas, apenas 10% das pessoas controlam quase 90% da riqueza mundial? O que essas pessoas estão fazendo de diferente que a maioria sequer considera? Se você já se perguntou por que parece tão difícil acumular dinheiro enquanto outros parecem atrair riqueza com facilidade, este vídeo é para você. Hoje, vou compartilhar 40 princípios financeiros que os mais ricos dominam para construir prosperidade. O princípio número 22, em especial, pode ser o mais desafiador, mas quando você o dominar, poderá mudar completamente seu destino financeiro. Princípio número 1. As finanças pessoais são mais pessoais do que financeiras. Segundo especialistas, as pessoas fazem loucuras com o dinheiro, mas não se pode chamar ninguém de louco, pois cada pessoa apresenta uma realidade que justifica, em grande parte, suas ações em relação a ele. Ou seja, o que parece lógico para você não precisa necessariamente parecer lógico para outra pessoa. Em consequência, não podemos estabelecer um parâmetro exclusivo para medir as decisões financeiras de todas as pessoas, porque elas nunca serão idênticas. Se a sua realidade é diferente da dos outros, não faz sentido pretender que exista um padrão comum para cada situação monetária. Portanto, convém entender que cada um de nós é diferente, e isso se deve a diversos fatores, onde a singularidade e a mentalidade de cada indivíduo acabam determinando o destino de suas decisões em relação ao dinheiro. As finanças, portanto, acabam sendo mais uma questão de gosto pessoal do que de análise financeira. Princípio número 2. Ninguém tem o direito de julgar as finanças dos outros. É importante ser mais flexível com a nossa maneira de pensar antes de julgar os outros, visto que o simples fato de ter experiências diferentes pode levar outras pessoas a tomar caminhos financeiros que, da nossa perspectiva, podem parecer um grave erro. Por exemplo, sobre apostas e loteria, a maioria de nós concordaria que são uma perda de dinheiro e que as pessoas que adquirem essa prática são mais propensas a ser pobres por desperdiçar o que têm. No entanto, os especialistas não hesitam em afirmar que cada decisão que as pessoas tomam em relação ao dinheiro está ligada ao seu modelo mental único sobre o funcionamento da vida. Ou seja, uma pessoa pobre não gasta dinheiro em apostas porque quer perdê-lo. Ela deposita seu dinheiro na loteria porque pensa que o bilhete que compra pode ser sua chance de sair da pobreza. Essa visão compreensível do mundo nos ajuda a entender. Ajuda a entender que cada pessoa tem suas justificativas, mesmo que possam ser vistas como um erro. Portanto, não julgar os outros e não deixar que os outros nos julguem é o começo para entender por que as finanças são próprias de cada um, e ninguém tem o direito de questioná-las, muito menos de zombar delas. Princípio número 3. A educação traz mais benefícios do que o entretenimento. É amplamente conhecido que um hábito comum das pessoas pobres é passar horas e horas olhando para uma tela. Hoje em dia, é muito comum que as pessoas tenham várias assinaturas para serviços de entretenimento e usem grande parte do seu tempo livre assistindo eventos esportivos ou séries populares. Isso ocorre, em grande parte, porque muitas pessoas trabalham longas jornadas e, quando chegam em casa, só querem relaxar. No entanto, aqueles que saem da pobreza tentam substituir esse hábito de entretenimento passivo por algo mais proveitoso, como a leitura. Embora seja difícil para muitos, aqueles que criam uma cultura de leitura tendem a se tornar mais engenhosos, gerando mais oportunidades para melhorar suas condições econômicas. As pessoas que permanecem na pobreza muitas vezes têm dificuldade em pagar por um livro, mas não hesitam em investir em uma televisão nova e maior. Esse é um problema que deve ser detectado e melhorado. Não se trata de tirar o lazer do pobre, afinal, é necessário se divertir e descansar. No entanto, é igualmente importante criar um hábito de leitura que permita uma evolução intelectual para sair da precariedade econômica. Princípio número 4. Todos nós temos muito a aprender. Um dos valores mais importantes para a transformação financeira é a humildade. Ter humildade implica reconhecer que você não sabe tudo. Isso significa que há um longo caminho a percorrer, entendendo que ainda existe informação útil que você desconhece e que muitas das suas crenças sobre dinheiro precisam ser contestadas,
e, em alguns casos, completamente descartadas. Você pode ter aprendido muito ao longo da sua vida, pode ter muita experiência em gerenciar dinheiro, mas sempre vale a pena atualizar seus conhecimentos, especialmente quando entendemos que muitas pessoas vivem a vida inteira enganadas, pensando que o que aprenderam quando jovens era a verdade absoluta. Para surpresa de muitos, grande parte da informação que receberam quando pequenos era incompleta ou imprecisa, o que se reflete em problemas financeiros, especialmente se faltar a humildade necessária para reconhecê-los como problemas. No entanto, os problemas existem para serem solucionados, e a má informação ou o desconhecimento podem ser resolvidos com o aprendizado consciente. Faça a sua parte para melhorar seus conhecimentos e não tenha medo de questionar o que já sabe. Isso o fará crescer como pessoa e amadurecer seu conhecimento, independentemente da sua idade. Princípio número 5. Você precisa conhecer as regras do dinheiro para dominar o jogo. O sucesso se manifesta e se estende ao longo do tempo para todos aqueles que conhecem as regras do jogo, que estão disponíveis para todos, independentemente de heranças familiares ou bilhetes de loteria. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se seu conhecimento sobre a preservação adequada da riqueza for nulo, em pouco tempo a pobreza será sua companheira. Segundo especialistas, muitas pessoas são excelentes em ganhar dinheiro, mas muito descuidadas em mantê-lo. Isso significa que, na ausência de princípios para preservação e proteção adequadas, não importa quantas fortunas você herde, quantos bilhetes de loteria você ganhe ou quantos salários astronômicos você receba na vida profissional. Se não se preocupar em aprender os princípios de uma boa administração, de nada servirá ter muito, pois tudo logo desaparecerá. Portanto, aprenda a valorizar atitudes positivas em relação ao dinheiro, como a austeridade ao gastar, a poupança para a preservação e o investimento para crescimento. Nesses 3 enfoques, convergem grande parte do sucesso de qualquer pessoa, independentemente da quantia que chega aos seus bolsos a cada mês. Princípio número 6. Suas palavras devem estar baseadas na verdade. Quando se fala a verdade, a energia flui positivamente, permitindo que as coisas transcendam da melhor maneira. Quando uma pessoa tem a verdade como estandarte, não permite que a mentira, a fofoca ou o engano prevaleçam. Por esse motivo, as coisas são ditas como são, e não se busca, de forma mal intencionada, criar um ambiente hostil para outra pessoa, muito menos enganá-la com palavras. Segundo Miguel Ruiz, as palavras são a ferramenta mais poderosa que você tem como ser humano, o instrumento da magia, mas são como uma espada de 2 gumes. Elas podem criar o sonho mais bonito ou destruir tudo ao seu redor, dependendo de como as utiliza. As palavras podem libertá-lo ou escravizá-lo mais do que imagina. Consequentemente, tente sempre usar as palavras de maneira adequada. Não busque enganar ninguém ao fazer negócios, pois isso só trará problemas e consequências. Falar a verdade fará do dinheiro um aliado fiel, pois será o resultado dos seus princípios éticos e morais. Princípio número 7. Não espere que a vida o trate com reverência. Muitas pessoas têm o hábito de ficar com raiva quando confrontadas com a verdade, mas a realidade é que a vida funciona assim. Se você se acostuma a gerir mal as questões relacionadas ao dinheiro, não espere que a vida o recompense com um tratamento cortês. É muito provável que, ao cometer erros, você tenha que pagar as consequências, e as formas mais comuns são através de agravos, insultos e até ameaças. Por exemplo, se você se endividar de maneira irracional, logo receberá chamadas dos credores para cobrar. Os bancos farão relatórios em centrais de risco, e seus conhecidos poderão agir com frieza. Todos eles o tratarão de forma rude, até conseguirem recuperar o que emprestaram. O dinheiro funciona na sociedade porque há responsabilidade no seu manejo. Se você não responder a esse compromisso social, as pessoas perderão a paciência, e por isso você não pode esperar que o tratem com reverência. É fundamental entender que a vida não será fácil para quem se acostuma ao desperdício constante ou às dívidas. Lembre-se de que muitas coisas são regidas pelo princípio de causa e efeito. Quanto maior a irresponsabilidade e falta de controle com o dinheiro,
maior será o nível de estresse e dificuldades. Da mesma forma, quanto mais eficiente for o uso e cumprimento das responsabilidades, melhor será o tratamento que receberá dos outros. Princípio número 8. O sucesso e o fracasso são possíveis a qualquer momento para qualquer pessoa. Segundo a análise dos especialistas, o efeito acidental das coisas está fora do nosso controle. Isso significa que não devemos nos vangloriar pela vitória, assim como não devemos nos afundar no sofrimento pelo fracasso. Ambos podem acontecer e ambos podem ser revertidos. Tudo depende da nossa atitude para gerir cada situação. No que diz respeito às finanças pessoais e aos investimentos, é urgente entender que o risco é uma constante em qualquer decisão ou movimento. Portanto, se o erro resultar em perdas, convém que saibamos nos perdoar, pois ao existir o risco, sempre haverá a possibilidade de derrotas. No caso de sofrermos derrotas, não resta outra opção senão levantar a cabeça e começar de novo, até que, no dia menos esperado, nossos talentos e habilidades possam coincidir ao mesmo tempo com o sucesso. Dito isso, tenha em mente que há momentos e circunstâncias da vida que podem soprar com vento favorável, ou simplesmente podem se desenvolver com o vento contrário. Por exemplo, uma pessoa pode nascer em um país desenvolvido, com uma família rica e com boa saúde. Por outro lado, outra pessoa pode nascer em um país conflituoso, com uma família cheia de carências e com doenças desde o nascimento. Tudo isso foge do controle das pessoas. Ao nascer, ninguém escolhe suas condições de vida, mas ao crescer, todos estamos na capacidade de melhorar as coisas. Ninguém tem o sucesso garantido na vida. Sendo assim, a pessoa que nasce nas melhores condições pode perder tudo por má administração, e a pessoa que nasce sem nada pode construir um império de riqueza sem igual. Compreender isso nos ajuda a ser mais compreensivos com a derrota e nos traz humildade quando estivermos no topo. É por isso que o sucesso e o fracasso são possíveis a qualquer momento. Lembre-se deste princípio todos os dias, e você poderá ter uma melhor atitude diante da vida. Antes de continuar com o vídeo, eu preciso te alertar que aqui embaixo, na descrição deste vídeo, possui um link que te leva para uma aula online gratuita que te mostra um caminho para construir uma renda extra de R$3.000 por mês, totalmente de graça. Se você estiver interessado em ganhar R$3.000 de graça, clique na aula gratuita, aqui embaixo. Princípio número 9. Não sinta solidão com seus problemas. Em geral, temos a tendência de pensar que somos os únicos com problemas financeiros. Acreditamos que os problemas do dia a dia são algo exclusivo nosso e pensamos que a sorte nos abandonou. No entanto, isso não é totalmente verdade. Segundo informações fornecidas por especialistas, existem 2 casos que exemplificam esse conceito. Primeiro, apenas 1 em cada 3 norte-americanos tem mais de $1.000 em poupança. Segundo, a maioria dos divórcios nos Estados Unidos ocorre por questões relacionadas ao dinheiro. Isso significa que não estamos sozinhos. De fato, os problemas financeiros fazem parte da vida cotidiana. E é por isso que melhorar nossa relação com o dinheiro é um trabalho social. Como nação e como sociedade, devemos priorizar a administração correta das finanças, fornecendo informações claras e oportunas a crianças, jovens e adultos sobre o funcionamento delas. Por tal motivo, resolver os problemas econômicos pessoais deve estar acompanhado de um interesse social, onde o crescimento financeiro beneficie não apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Princípio número 10. Dê sempre o máximo que puder. Para todo empreendedor, é indispensável que suas ações estejam fundamentadas em um compromisso constante. Isso significa ter disciplina em todo momento, independentemente de as condições serem adversas ou desfavoráveis. Quando uma pessoa entrega seu máximo potencial, assegura-se de ser leal aos seus talentos, sabendo que não economiza nenhum esforço e não se contém na expressão natural de sua grandeza. A preguiça ou falta de interesse ao realizar qualquer tarefa é o pior inimigo para os empreendedores. Claramente, cada pessoa tem habilidades diferentes, o que significa que alguns são melhores que outros em diferentes áreas. No entanto,
Algo em que todos nos parecemos é na capacidade de levar ao máximo nossos talentos. Por esse motivo, aprenda a usar seus dons com intensidade suficiente para que sinta orgulho pelo que realizou. Que a vida não passe com você pensando que poderia ter feito melhor. Mostre a si mesmo todo o potencial que é capaz de expressar. Suas ações devem ser um reflexo do enorme respeito que sente por seus talentos. Esse nível de consciência permitirá que você obtenha os melhores resultados possíveis em qualquer tarefa que realizar e, ao mesmo tempo, garantirá uma vida cheia de felicidade e satisfação pessoal. Princípio número 11. Aprenda a desfrutar com o que tem. Segundo uma história confirmada por vários investidores dos Estados Unidos, em uma grande festa oferecida por um multimilionário famoso, um dos convidados tentou provocar outro, dizendo que o anfitrião da festa havia ganho mais dinheiro em um único dia do que ele havia conseguido em toda a sua vida de trabalho. No entanto, o homem que estava sendo provocado respondeu: "É verdade. Ele ganha muito mais do que eu consegui, mas eu tenho algo que ele nunca terá. Eu tenho o suficiente." Na nossa sociedade atual, quando alguém afirma que tem o suficiente, isso parece um conto de fadas. A grande maioria de nós foi orientada a ter ambição e a querer ganhar dinheiro todos os dias para aumentar nossas riquezas de forma infinita. O marketing implacável nos fez acreditar que, para sermos felizes, devemos ter mais que nossos conhecidos e amigos, e nunca conseguimos saciar nossa ambição, porque sentimos a necessidade de adquirir muitos bens materiais para demonstrar que temos dinheiro. No entanto, a pessoa que aprende a dizer que tem o suficiente se torna uma falha no sistema, pois para de alimentar a cadeia de consumo e aparências, passando a desfrutar e valorizar o que tem, sem precisar demonstrar aos outros o que conseguiu. Deixando de lado sentimentos nocivos como a inveja, que surge quando os outros têm coisas que ainda não temos, quando uma pessoa não sente que tem o suficiente, ela se torna presa fácil do dinheiro ilegal. Ou seja, é provável que, ao desejar mais dinheiro a cada dia, ela deixe de lado seus princípios e valores para acumular mais números na sua conta bancária. A longo prazo, isso representa um grave problema para o nosso bem-estar financeiro. E é por isso que precisamos aprender a desfrutar do que temos. Pense agora nas coisas que lhe pertencem e agradeça a vida por elas, mesmo que sejam poucas. Se você agradece quando tem pouco, poderá desfrutar quando tiver muito. Em contrapartida, se você reclama na escassez, é provável que também reclame na abundância. Princípio número 12. Não descuide do seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas, ao chegarem à fase adulta, assumem certas responsabilidades que ocupam toda a sua atenção. Geralmente, pessoas entre 30 e 50 anos devem ser responsáveis por vários membros da família, principalmente aqueles que não são autossuficientes ou que já não têm forças para trabalhar. Ou seja, além de terem que cuidar de si mesmas, os adultos de meia idade precisam dedicar seu tempo para a proteção e cuidado dos filhos e dos avós. Portanto, o tempo disponível para o desenvolvimento pessoal se reduz a quantidades mínimas, e em alguns casos, o adulto responsável descuida completamente de seu bem-estar pessoal por simplesmente não saber distribuir as responsabilidades de maneira saudável. No entanto, de acordo com especialistas, quando uma pessoa se esquece completamente de seu desenvolvimento como indivíduo, tende a passar por crises existenciais na meia-idade, em que questiona tudo o que foi feito ao longo dos anos. Quando uma pessoa faz esse tipo de questionamento, significa que negligenciou seu crescimento pessoal. Por isso, o mais recomendável é entender que existe uma necessidade humana de equilíbrio saudável entre o tempo dedicado ao trabalho coletivo e ao desenvolvimento individual. O cuidado dos pequenos e dos idosos é tão importante quanto o cuidado de si mesmo. Devemos nos dar o lugar que merecemos, e não podemos esquecer que somos indivíduos únicos, com necessidades igualmente particulares. Se você se esquecer de si mesmo como indivíduo, mais cedo ou mais tarde chegará o dia em que voltará para casa cansado, questionando cada um dos resultados obtidos depois de tanto esforço. Quando esse momento chegar, você será tentado a desistir, e é justamente esse ponto que deve ser evitado. Não há razão para sentir que nada vale a pena e que ninguém valoriza o que você faz. Evite essa sensação, dando a si mesmo tanto carinho quanto dá aos outros membros da família.
Princípio número 13. Aproveite os benefícios dos juros compostos. Os juros compostos consistem no crescimento do capital graças ao acúmulo constante dos ganhos obtidos pelos juros gerados. Isso significa que, quanto mais tempo o dinheiro for investido, maiores serão os rendimentos, pois, à medida que os juros se somam ao capital investido inicialmente, o montante do lucro vai se multiplicando com o tempo. Um exemplo útil para entender isso é a pessoa que frequenta a academia. Se essa pessoa quer levantar pesos para melhorar sua condição física, é necessário começar com pesos leves nas primeiras semanas e depois, à medida que sua condição melhora, aumentar a intensidade até chegar ao ponto de levantar quantidades que, no início, eram inimagináveis. A questão é que a maioria das pessoas, ao ir para a academia, perde a motivação rapidamente e não percebe que, apenas com paciência e dedicação, grandes resultados podem ser alcançados. O mesmo acontece com o dinheiro. Os esforços que realizamos hoje se somam aos de amanhã, e é assim que se cria uma cultura de riqueza abundante. Não podemos esperar que tudo aconteça de imediato, pois quase nada funciona assim. Começamos com pouco, e à medida que melhoramos, as dificuldades também aumentam. Dito isso, os juros compostos nas finanças refletem paciência e persistência. Paciência para manter o bom trabalho por muito tempo e persistência para não desistir diante das dificuldades ou tentações que surgirem no caminho. Princípio número 14. Não se deixe influenciar com facilidade. Quantas pessoas abandonaram seus sonhos porque seus entes queridos não acreditaram nelas, ou simplesmente porque destruíram suas ilusões com comentários negativos? Com que frequência nos sentimos vulneráveis às ideias e sentimentos dos outros, que, sem perceber, nos limitam e nos levam a um estado de medo, onde a rejeição acaba ditando nossas vidas? Essa situação nos faz sentir constantemente que não somos capazes, porque todos ao nosso redor nos convencem de que não fomos feitos para o sucesso. No entanto, o problema não é o que os outros dizem, mas sim a forma como internalizamos essas ideias como verdades incontestáveis para nossas vidas. Em outras palavras, você está preso em um sonho sombrio. Seu sonho de sucesso se transforma em um pesadelo, gerando uma fuga dos seus maiores objetivos porque o veneno espalhado sobre você distorce sua visão da realidade. Quando alguém falar com você de forma negativa, não tome isso como um guia para a sua vida. O que essa pessoa expressa não é uma previsão do seu futuro, mas um reflexo da vida dela ou da visão que ela tem do mundo. Por isso, devemos aprender a resistir e não permitir que o que os outros dizem nos perturbe. Não podemos levar nada para o lado pessoal, especialmente quando os comentários alheios são amplamente influenciados por sentimentos negativos como inveja, medo e mentiras. Devemos ser mais criteriosos com os comentários externos, aplicando filtros para que não afetem nossas vidas, e muito menos nossos negócios. Princípio número 15. Evite ser uma presa fácil da publicidade. A publicidade não se importa se você se endivida de maneira irracional. Seu único interesse é gerar vendas constantes, sem se preocupar com os problemas que isso pode causar no processo. Segundo o investidor Carlos Davis, a publicidade tem efeitos devastadores porque nos programa para termos hábitos de consumo, em vez de hábitos de investimento. O investidor busca gerar lucro para si mesmo, enquanto o consumidor gera lucro para as empresas que o convencem a comprar. Além disso, é importante saber que os hábitos de consumo podem representar um problema financeiro e familiar, pois muitos deles podem desencadear conflitos com parceiros ou com a família. A publicidade pode nos levar a ser consumidores irracionais, onde o gasto constante sempre tem uma justificativa, mas as consequências para nossas finanças nunca são visíveis, ao contrário das promoções que são anunciadas de maneira chamativa para atrair nossa atenção. Por não ter controle adequado das emoções, acabamos permitindo que o marketing nos influencie a fazer compras desnecessárias, o que pode se tornar um grave problema para nossa saúde financeira. Portanto, adote o lema de não ser uma presa fácil para a publicidade, evitando que seus tentáculos o prendam tanto em lojas físicas quanto digitais. Princípio número 16. A ambição pode fazer você perder todo o seu dinheiro.
Na vida econômica de muitas pessoas e empresas, é comum que nos momentos de prosperidade se crie a ilusão de crescimento infinito. Ou seja, pensamos que os grandes lucros sempre estarão presentes, e isso nos leva a ser descuidados, arriscando grande parte de nosso capital em busca de mais crescimento. Isso significa que negligenciamos nosso bem-estar financeiro por ambição e o deixamos à mercê do mercado, que pode reverter seus resultados e colocar em risco todo o dinheiro que temos. Consequentemente, isso não apenas cria problemas para nós, mas também para nossa família, sócios ou funcionários. O analista financeiro Nassim Taleb afirmou: ser hábil em algo e sobreviver são coisas diferentes. O primeiro requer o segundo. Por isso, você deve evitar a todo custo se arruinar. Daí a importância de ter austeridade nos momentos de abundância e de manter um certo grau de cautela, que sirva como um alerta para entender que a ambição pode nos levar à falência. Embora saibamos que nos tempos de prosperidade as circunstâncias estão a nosso favor, o mais provável é que contratempos negativos surjam, e devemos aprender a lidar com eles sem comprometer o que já conquistamos. Portanto, ter cautela nos momentos de abundância funciona como um seguro contra o inesperado e como uma proteção sólida para o que já foi conquistado. Princípio número 17. O tempo é o ganho mais valioso que o dinheiro pode produzir. Muitas pessoas debatem constantemente sobre se o dinheiro traz felicidade, e provavelmente a resposta é não. Diretamente, ter dinheiro não te faz feliz. No entanto, ter dinheiro para poder dispor do seu tempo nas atividades que desejar e no momento que quiser, provavelmente é o melhor ganho que podemos tirar dele. A liberdade de escolher é um estado que poucas pessoas podem alcançar, e é aí que a riqueza pode ser fundamental na construção de um estilo de vida que se adapte aos nossos gostos e necessidades. Ou seja, o tempo disponível para ser usado sob nossos próprios parâmetros e sob nossas próprias condições é o verdadeiro estado de riqueza. Isso quer dizer que de nada serve ter muito dinheiro se não se tem tempo suficiente para desfrutá-lo. Está claro que a felicidade é uma questão pessoal, na qual cada indivíduo pode descrever condições próprias que o levam a se sentir pleno. No entanto, o ponto comum para todos está na gestão do tempo. Tempo livre para estar tranquilo. Tempo livre para desfrutar com a família. Tempo livre para viajar ou tempo livre para fazer atividades que nos proporcionem prazer ou diversão. Em geral, trata-se de tudo aquilo que podemos fazer sem ter que pensar no trabalho, nas contas mensais e nas dívidas pendentes. Portanto, todo o prazer que podemos experimentar ao ter dinheiro será refletido na liberação de nosso tempo para fazer e desfrutar de qualquer coisa que nos faça sentir bem. Essa é a noção de riqueza que a maioria das pessoas desconhece, mas a qual a maioria pode estar aspirando inconscientemente. Possivelmente, ter luxos e contas bancárias cheias seja algo que agrade a muitos, mas ter tempo livre, sem estar sujeito às obrigações monetárias, é talvez a verdadeira riqueza oculta pela qual, na verdade, aspiramos ter muito dinheiro. Princípio número 18. Para os ricos, gastar não é uma brincadeira. Normalmente, no imaginário social, pensa-se que todos os ricos são gastadores compulsivos, chegando a desperdiçar o dinheiro que possuem em assuntos triviais ou em luxos extravagantes. Isso se deve às crenças fomentadas pela televisão, que por muito tempo tentou nos convencer de que os ricos têm um estilo de vida cheio de consumo insaciável. Programas de reality shows, fofocas e celebridades são os que normalmente tentam incutir essa ideia nos telespectadores, sem considerar que a realidade é bem diferente dessa falsa projeção. Sem dúvida, existem casos de pessoas ricas que aproveitam o dinheiro para realizar grandes festas e que, ao mesmo tempo, usam sua riqueza para fazer compras extravagantes, apenas para mostrar a imensa fortuna que possuem. No entanto, esse comportamento não é típico das famílias ricas tradicionais e é mais provável que ocorra em pessoas que antes eram pobres e que de repente conseguiram quantias consideráveis. Apesar disso, os ricos que conseguiram manter suas fortunas por várias gerações se destacam por implementar um pensamento austero que combate gastos desnecessários ou imprevistos. Em poucas palavras, é uma tradição das famílias ricas fazer uso racional da economia, o que significa que em qualquer compra que realizem, aplicam dois princípios fundamentais:
qualidade e orçamento. O rico que realmente entende o valor do dinheiro faz um uso prudente dele e não se deixa deslumbrar por marcas ou pela popularidade dos produtos. O rico geralmente compra o que tem boa qualidade e faz isso guiando-se por um orçamento que determina o momento ideal para realizar qualquer compra. Portanto, para os ricos, gastar dinheiro não é uma brincadeira. Na verdade, trata-se de aquisições e experiências que fazem sentido e que estão baseadas em um bem maior, deixando de lado o gasto caprichoso e compulsivo. Princípio número 19. Evite fazer suposições apressadas. No mundo empresarial, é bastante comum que tentemos nos adiantar aos fatos. Nossa pressa em decidir imediatamente nos leva a gerar suposições apressadas, que mais cedo ou mais tarde resultam em um desfecho negativo para nossas economias. Quão proveitoso seria para nós aprendermos a ter presente o dom da paciência em cada decisão. No entanto, gostamos de fazer tudo de forma imediata, e é por isso que os pensamentos errôneos nos conduzem a suposições. Supor nos obriga a agir de maneira irracional, deixando de lado qualquer fundamento lógico que abra caminho para uma decisão correta. Quando fazemos suposições, como expressa Miguel Ruiz, somos propensos a cair em terreno movediço, onde terminam predominando as disputas, dificuldades e mal-entendidos. É por isso que supor significa destruir a comunicação e agir de forma irresponsável, simplesmente por não buscar os dados adequados que permitam esclarecer qualquer indício de dúvida ou que, no fim das contas, validem com certeza a informação. E que se tapar, o podcast é a informação fornecida. Por isso é importante que em qualquer empresa ou sociedade que você forme, certifique-se em todo momento de que as coisas estejam claras para você. Se você não entender algo, tenha coragem de perguntar até esclarecer tudo o que for possível. Não suponha que sabe tudo sobre uma situação em particular, especialmente quando não se deu ao trabalho de investigar. Busque fontes que confirmem ou contrastem a informação que você tem. Dessa forma, você poderá ter um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Se você afastar os rumores ou a informação mal intencionada, certamente terá uma equipe de trabalho melhor. Da mesma forma, pense neste princípio como um lema para proteger seus investimentos. Se algo não lhe for familiar, busque validar a informação com especialistas. Leia artigos de revistas respeitadas e desconfie de qualquer pessoa que lhe assegure rendimentos extraordinários. Em poucas palavras, evite suposições apressadas e informe-se primeiro. Princípio número 20. Reconheça quando a intenção não é suficiente. Quantas vezes pensamos que estamos fazendo algo bom, apesar dos problemas que nossas decisões possam estar causando? Quantas vezes dizemos que o que fazemos é por uma boa causa e que, apesar dos maus resultados, devemos continuar, porque tem um propósito admirável? Bem, tendo em vista esse panorama, Carlos Davis, em seu livro Se Eu Soubesse Antes, nos convida a refletir sobre essa forma de pensar, pois pode ser contraproducente para nossa estabilidade financeira e emocional. Segundo suas palavras, temos uma intenção correta, adequada, boa. Mas para alcançá-la, usamos uma estratégia incorreta que não nos permite conseguir o que desejamos e acaba gerando consequências. Isso quer dizer que, independentemente das ideias nobres que tenhamos, se a estratégia para realizá-las for ruim, a intenção deixa de ser suficiente. Por exemplo, pense em um pai que trabalha dia e noite para dar todos os luxos possíveis à sua família. Sem dúvida alguma, sua intenção é boa, pois quer que seus entes queridos não passem necessidade. No entanto, ele se esquece de dedicar tempo de qualidade para compartilhar abraços, risos e histórias juntos. Você pode ter a intenção de dar tudo o que eles precisam materialmente, mas se a estratégia implica em negligenciar o aspecto emocional e afetivo, talvez não seja a melhor forma de agir para essa pessoa. Da mesma forma, você deve sempre pensar no dinheiro. Pergunte-se se a intenção é suficiente para negligenciar as formas de realizá-la, ou seja, busque um equilíbrio que permita a execução de suas ideias sem ignorar os efeitos colaterais dessas decisões. Assim, você pode garantir que a intenção e a estratégia estejam em sincronia, o que facilitará a opinião.
a obtenção de bons resultados e reduzirá a ocorrência de problemas associados. Princípio número 21. Uma coisa é ser rico e outra muito diferente. É querer aparentar ser rico. O essencial é invisível aos olhos. É uma frase que aparece no conto O Pequeno Príncipe. Significa que o verdadeiro valor das coisas nem sempre é evidente. Da mesma forma, especialistas afirmam que, em assuntos relacionados ao dinheiro, é comum que grandes fortunas não sejam visíveis, muito menos que seus detentores façam alarde delas. Como nos acostumamos ao mundo das aparências, é muito comum pensarmos que os ricos sempre usam ternos finos, moram em edifícios luxuosos e possuem todas as joias exclusivas. No entanto, a riqueza de muitas pessoas ricas não se reflete nesse construto social, uma vez que muitos dos verdadeiramente ricos não demonstram seu poder aquisitivo. Um exemplo disso é o caso que ocorreu nos Estados Unidos com Ronald, um homem que passou a vida trabalhando como um humilde zelador. Embora muitas pessoas acreditassem que ele tinha pouco dinheiro, antes de morrer, descobriu-se que ele havia acumulado uma grande fortuna de mais de 8 milhões de dólares. Seu caso repercutiu mundialmente, pois demonstrou que ter muito dinheiro não nos obriga a sermos vítimas do consumismo, muito menos nos obriga a viver um estilo de vida baseado no desperdício constante. Não há necessidade de provar nada a ninguém, e isso é algo que muitos ricos entendem. É por isso que o que normalmente se vê na sociedade, com pessoas excêntricas que gastam todos os dias, não é riqueza real, mas um jogo de simples aparências. Daí a importância de começarmos a ter como referência pessoas como o zelador Ronald, que demonstrou que para ser rico não é necessário gastar em excesso, e muito menos devemos ser vítimas do gasto para impressionar os outros. Princípio número 22. As crenças herdadas controlam suas decisões financeiras. Considerando a individualidade que cada ser humano representa, é comum imaginar que o processo econômico é próprio e exclusivo de cada pessoa, levando em conta apenas sua visão pessoal do mundo. No entanto, muitos especialistas propõem uma visão mais coletiva sobre nossas formas de pensar e agir em relação ao dinheiro. Ou seja, diferentes autores afirmam que nossas reflexões financeiras têm um componente herdado, devido à influência que os pais exercem nos primeiros anos de vida. Em outras palavras, aprendemos por imitação ou por rejeição a nossos pais. Isso significa que, se uma criança admira a forma como seus pais lidam com o dinheiro, tentará imitar esses comportamentos na vida adulta. Por outro lado, se as crianças têm uma rejeição emocional pela forma de pensar de seus pais, buscarão fazer as coisas completamente diferentes, tentando que sua realidade seja o mais distante possível da deles. Da mesma forma, haverá um terceiro grupo que, mesmo sentindo rejeição, acreditará que essa é a única forma de agir na vida e replicará, desde a dor, as más práticas que aprenderam com os pais. Isso significa que cada indivíduo tem uma interpretação pessoal do mundo, mas essa é construída a partir das emoções que surgem no sujeito, considerando seus sentimentos de aceitação ou rejeição em relação a seus parentes próximos e ao seu contexto. Em outras palavras, ter pais que gastam constantemente pode desencadear a criação de hábitos de consumo tóxico nos filhos, ou também pode gerar neles a necessidade de poupar e ser bastante comedidos com o dinheiro. Tudo isso devido às crenças que se formam a partir da experiência de vida, a qual, sem dúvida, é altamente influenciada pelas formas de ser, agir e pensar dos pais. Por isso, é indispensável que cada pessoa, a partir da maturidade, saiba analisar em detalhes sua forma de ver o mundo e, a partir disso, determine quais ensinamentos agregam valor e quais devem ser reestruturados para não prejudicarem suas finanças pessoais. Princípio número 23. Faça da poupança uma das suas melhores estratégias. No mundo financeiro, a poupança tende a ser desvalorizada. Muitos gurus afirmam que as pessoas que poupam tendem a perder, pois o poder de compra do dinheiro diminui com o passar do tempo devido a diferentes fatores. Essa ideia é comum e se enraiza tanto na mente das pessoas que elas chegam ao ponto de inventar gastos para evitar poupar, pois, segundo o conselho dos gurus, isso não serve para nada. No entanto,
É importante entender que a poupança é o pilar da riqueza e ajuda a esclarecer grande parte das finanças para qualquer pessoa. É por isso que quem faz da poupança sua principal estratégia conta com uma infinidade de recursos para acumular riquezas. A poupança bem executada implica melhorar em muitas áreas da vida, pois nos ensina a ser pacientes, consistentes e metódicos. Além disso, quando entendemos que o mundo muda constantemente, o dinheiro poupado oferece a possibilidade de nos adaptarmos ao ritmo que quisermos, sem que a pressa das coisas nos obrigue a tomar más decisões. Por exemplo, recentemente começou-se a falar do impacto econômico que a inteligência artificial terá nos trabalhos. Muitos, de acordo com estudos realizados, serão completamente substituídos pela tecnologia. Quando isso acontecer, as pessoas que tiverem dinheiro poupado contarão com uma margem de possibilidades para aprender novas habilidades, enquanto as que não tiverem poupança serão forçadas a decidir imediatamente o que fazer com suas vidas, sem considerar detalhadamente as implicações das mudanças. Princípio número 24. No mundo financeiro, nunca pode faltar a margem de erro. Na mentalidade dos investidores, normalmente encontramos planos otimistas que se baseiam em previsões de sucesso e crescimento econômico. Sua visão do dinheiro lhes permite vislumbrar os grandiosos resultados que obterão uma vez que concluam suas estratégias financeiras de maneira bem-sucedida. O crescimento está à frente, e eles apenas esperam que, com o tempo, tudo se ajuste às suas projeções. No entanto, os especialistas enfatizam a importância de prever um cenário em que as coisas não saiam conforme o planejado e, inclusive, sejam o oposto do que nossas análises ou expectativas previram. Dito isso, é importante entender que, no mundo financeiro, nada está garantido e, a qualquer momento, as coisas podem mudar. Para isso, a margem de erro é nosso melhor aliado. Segundo as palavras de Morgan House, a parte mais importante de qualquer plano é a preparação para quando o plano não sair como planejado. Ou seja, tanto o acerto quanto o erro são levados em igual consideração, o que consiste em respeitar os fracassos e garantir a segurança de nossas finanças diante de imprevistos negativos, que na maioria das vezes não são previsíveis. Ninguém pode prever uma situação terrível em sua economia, pois temos a tendência de pensar no sucesso e nos lucros. Mas, se entendermos que o mercado pode nos surpreender desagradavelmente a qualquer momento, será importante ter um suporte adequado para enfrentar a situação. O lendário investidor Benjamin Graham chamava isso de margem de segurança. Segundo sua análise, a margem de segurança é uma simples sugestão de que não devemos ver o mundo à nossa frente como algo preto e branco, previsível ou como um jogo de azar. Aspirar à área cinza é a maneira inteligente de agir, ou seja, buscar um ponto intermediário em que seja aceitável uma gama de resultados potenciais, bons, regulares ou ruins. Para Graham, isso se deve ao fato de que não podemos saber tudo com certeza, especialmente quando nosso sistema econômico demonstrou que sempre muda as regras do jogo, devido à volatilidade imprevisível, que normalmente coloca em sérias dificuldades aqueles que não têm um plano alternativo. Princípio número 25. Entenda que somos animais autodomesticados. Isso quer dizer que, como sociedade, impomos normas que podem não ser naturais, mas que são úteis para o funcionamento coletivo. A maioria das pessoas acredita que as coisas devem ser de uma certa maneira, independentemente de serem boas ou ruins para cada indivíduo. Segundo a análise de Miguel Ruiz, essas ideias são tão fortes que, mesmo quando sabemos que o conceito é errado, sentimos culpa, reprovação e vergonha. Emoções que surgem quando agimos contra essas regras. No entanto, isso não significa que devemos viver sempre dessa forma. Cada pessoa tem a capacidade de escolher o rumo de sua vida, sem precisar se guiar por um regulamento imaginário. Por exemplo, pense no sistema educacional. Todas as pessoas passam obrigatoriamente pela escola, para depois irem à universidade, onde têm a obrigação de se especializar em algum campo em particular, com o objetivo de estarem aptas para um trabalho estável, que dure, no melhor dos casos, o resto de suas vidas. Este é um exemplo comum de como o ser humano se impôs uma regra de vida com a qual nem todos precisam concordar. Se sua visão de vida o convida a seguir um caminho diferente, você está livre para tomá-lo.
Uma maneira de fazer isso é sendo autodidata, em vez de ir para a universidade. Outra forma é cursar uma universidade e criar sua própria empresa, em vez de trabalhar para alguém como empregado. Ou ainda, você tem a possibilidade de fazer exatamente o que a sociedade espera de você, mas de maneira consciente. Ou seja, se em sua liberdade você escolher estudar uma carreira para trabalhar como empregado, porque isso é o que você gosta e esse é o seu projeto de vida, então você está livre para seguir esse caminho. O importante é que você aprenda a identificar qualquer comportamento imposto pela sociedade e, em sua liberdade como indivíduo, escolha acatar a norma ou seguir um rumo diferente. Princípio número 26. Recupere a inocência. A sociedade nos obrigou a crescer antes do tempo e nos fez acreditar que desfrutamos mais da vida quando eliminarmos nossa fase infantil. No entanto, essa trama tem uma razão de ser. Para a sociedade da produção, a criança é um sujeito que se diverte, enquanto o adulto é um sujeito que trabalha. Essa é a chave da questão. Quando uma pessoa cresce, não tem tempo para explorar o mundo e muito menos para ter experiências gratificantes. Sua vida se baseia no cumprimento de obrigações e na produção constante. O trabalho é a prioridade na vida de qualquer adulto, enquanto na vida das crianças o que importa é o aprendizado. A criança quer aprender novas coisas, se interessa em saber a resposta para uma infinidade de perguntas e se diverte em cada aventura que empreende. Portanto, se anulamos esses princípios de maneira precipitada, é provável que anulemos nossa capacidade de nos desenvolvermos de maneira eficaz, o que terá graves consequências em nossa fase adulta. Segundo o livro Os 4 Compromissos, se observarmos uma criança de 2 ou 3 anos, ou talvez de 4, descobrimos um ser humano livre, porque é isso que ela é. Faz o que quer fazer. O ser humano é completamente selvagem nessa fase, como uma flor, uma árvore ou um animal que ainda não foi domesticado. E se observarmos esses pequenos e curiosos seres humanos, descobrimos que na maior parte do tempo eles sorriem e se divertem. Eles não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e vivem apenas o momento presente. Daí ser tão indispensável que recuperemos as noções da infância. Quando fazemos isso, podemos ser mais criativos em nossos empreendimentos, explorar novas ideias de negócios e até sorrir com o nosso trabalho, porque terminamos amando qualquer coisa que estejamos fazendo. Em poucas palavras, o raciocínio do adulto nos leva a viver a vida laboral e pessoal de forma automática, como uma máquina. Seguimos no piloto automático e não desfrutamos de nada. Enquanto isso, a filosofia da criança nos faz aproveitar cada momento. Isso se traduz em uma garantia de sucesso para qualquer aspecto da vida. Portanto, lembre-se de emular mais frequentemente os talentos das crianças. Você descobrirá que ali existe um enorme potencial para suas aspirações pessoais e profissionais. Princípio número 27. Os objetivos pessoais podem mudar com o passar do tempo. Mudar nem sempre é uma boa alternativa para as pessoas. Há quem se apegue a um projeto de vida e tente perpetuar essa decisão pelo maior tempo possível. Isso pode ser benéfico quando a decisão tomada é acertada e se mantém ao longo dos anos, mas quando há erros nessa decisão, é muito contraproducente se apegar a ela por toda a vida. Como explicamos anteriormente com o caso do zelador, ele manteve sua estratégia de poupança e investimento por muito tempo, e isso lhe foi muito benéfico. Mas o que acontece quando tomamos uma má decisão? O que acontece quando as coisas estão indo mal e ainda assim queremos nos apegar a ela? Isso não quer dizer que devemos abandonar o barco ao menor golpe das ondas, mas sim que não somos um produto acabado. As pessoas e os contextos mudam, e é por isso que devemos entender que nossos objetivos e planos financeiros também podem mudar. Não há por que se apegar a nada. O que devemos buscar constantemente é o acerto, e este pode ser encontrado após vários erros. Aceitar isso implica entender que não existem custos irrecuperáveis. Isso significa que não devemos tentar salvar um projeto fracassado simplesmente porque dedicamos muito tempo a ele. Se algo não serve, é conveniente que saibamos deixá-lo no passado. Quanto mais rápido formos capazes de abandonar algo que não serve, mais rápido encontraremos a estratégia certa para nós. E quando isso acontecer,
Poderemos nos esforçar para que ela perdure com o tempo e trabalhar para que seu progresso aconteça de forma exponencial. Princípio número 28. Estabeleça o seu porquê. Uma estratégia útil para realizar mudanças eficazes na vida é estabelecer o porquê das coisas, ou seja, enaltecer nossos sonhos e aspirações com um motivo superior que nos permita manter o foco na transformação que está sendo realizada. Quando se tem um porquê, encontram-se os meios. Isso significa que, independentemente das dificuldades que você enfrente no caminho, será possível continuar firme no seu propósito, pois o motivo que o impulsiona será suficientemente forte para superar qualquer adversidade. Para Miguel Ruiz, o porquê pode ter duas razões. A mais comum é o medo, que nos leva a fazer qualquer coisa para evitar uma situação desagradável. No entanto, não é recomendável basear o porquê no medo, pois isso pode ser prejudicial. Segundo suas palavras, as mudanças motivadas pelo medo exigem um grande gasto de energia, o que pode acabar consumindo a pessoa com o tempo. O medo é exaustivo e, cedo ou tarde, destrói a motivação. Por outro lado, existe um segundo porquê, que pode nascer do amor. O amor é o porquê da vitalidade. Quando algo é feito com amor, as dificuldades tornam-se mais fáceis de superar, e em nenhum momento o espírito de quem age dessa forma se desanima. Portanto, tente colocar amor em todos os seus objetivos. Dessa forma, as dificuldades serão mais fáceis de enfrentar, e os resultados obtidos poderão transcender em tempo e grandeza. Princípio número 29. Ser um bom investidor tem um custo importante. As pessoas geralmente buscam conseguir as coisas de forma fácil e, se possível, sem custo algum. Gostamos de sentir que estamos progredindo sem grandes esforços. Por isso, tudo o que implica um custo muitas vezes acaba sendo descartado. Além disso, existem coisas que, na teoria, não parecem exigir nenhum custo, mas na prática revelam-se bem mais dispendiosas do que imaginávamos. Um exemplo claro disso é o jogador de futebol, cuja vida muitos acreditam se resumir a jogar por 2 horas por semana e ganhar milhões por isso. No entanto, quando entendemos que o jogador precisa passar por uma série de desafios, começamos a valorizar mais o que ele faz para alcançar uma carreira de sucesso. Entre esses compromissos estão ficar longe de suas famílias por longos períodos, adaptar-se a treinos intensos, submeter-se a rigorosos exames médicos, suportar críticas da opinião pública e melhorar constantemente seu condicionamento físico, independentemente de qualquer afetação psicológica. O mesmo se aplica a investidores bem-sucedidos. Acreditar que o dinheiro de seus investimentos cresce por si só é uma noção equivocada. Um bom investidor precisa estudar o mercado todos os dias, aprender a lidar com perdas, manter a serenidade diante da volatilidade constante e desenvolver resiliência diante da incerteza. Esses desafios não são visíveis à primeira vista, mas, quando aparecem, muitas pessoas desistem da ideia de se tornar investidores bem-sucedidos ao perceber que não é uma jornada fácil. A maioria recua, pois não deseja pagar o preço necessário, especialmente quando os bons resultados não são imediatos. É por isso que, segundo as palavras de Morgan, os deuses do dinheiro não têm grande consideração por aqueles que buscam uma recompensa sem pagar o preço que ela exige. Não há recompensa sem esforço, e não há esforço quando se espera que o sucesso seja gratuito. Portanto, é aconselhável entender o preço de ser um investidor bem-sucedido. Quando você compreende que não é fácil e muito menos gratuito, sua visão sobre o verdadeiro funcionamento do mercado se amplia. A partir disso, você pode tomar decisões mais acertadas que lhe permitirão escolher o caminho mais adequado, sempre ciente de que a rentabilidade do mercado não é gratuita e nunca será. Princípio número 30. As ideias só ganham vida quando se materializam. Segundo a análise de Miguel Ruiz, você pode ter grandes ideias na cabeça, mas o que realmente importa é a ação. Uma ideia que não é colocada em prática não produz resultados, recompensas ou manifestações concretas. Com que frequência nos perdemos em um mar de pensamentos? Visualizamos o que desejamos alcançar e imaginamos as situações que nos farão felizes. Mas ao voltarmos à realidade, muitas vezes colocamos poucas ou nenhuma ação em prática para tornar esses pensamentos reais.
Vamos pensar em um exemplo relacionado a relações interpessoais. Suponha que uma pessoa se visualiza ao lado de seu parceiro ideal. Sonha em ter uma linda família e viver em uma grande casa para compartilhar momentos inesquecíveis. No entanto, essa mesma pessoa, cujos sonhos de romance são belos, tem preguiça de sair de casa. Ou seja, apesar de valorizar a ideia de formar uma família, ela nem sequer se arruma para sair e conhecer o parceiro ideal. Ela espera em casa, sem se mover, como se o amor fosse bater à sua porta. Isso pode acontecer com uma pessoa em 1 milhão. Mas a verdade é que, se você deseja formar uma família, primeiro precisa encontrar seu parceiro. E para isso, deve sair e ir atrás. Se você se esconde em seus pensamentos e não age, é muito improvável que o resultado que deseja aconteça. Portanto, dê vida às suas ideias, vá atrás dos seus objetivos e implemente ações que realmente as tornem realidade. Princípio número 31. O pessimismo pode ser bastante sedutor. Na internet, os vídeos que mais viralizam são os que prevêem crises econômicas. Os artigos mais lidos giram em torno de problemas financeiros. E as conversas mais calorosas costumam surgir de um descontentamento generalizado. Em outras palavras, o pessimismo é mais atraente para o público porque é intelectualmente mais cativante. As pessoas que falam sobre como as coisas melhoraram são geralmente pouco ouvidas, enquanto aqueles que prevêem tempos ruins e futuros sombrios ganham toda a atenção. Os pessimistas esquecem que a engenhosidade humana já demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de resolver os problemas e as necessidades mais urgentes. No entanto, as previsões fatalistas acabam se sobressaindo, afetando a clareza de pensamento de muitas pessoas. Isso acontece porque, como espécie, nossos cérebros se desenvolveram para prestar mais atenção às ameaças, tornando qualquer problema que nos vendam ainda mais interessante. Grandes corporações aproveitam-se disso, utilizando o medo, a pobreza, a fome e a insegurança como minas de ouro. Daí a importância de aprendermos a frear a disseminação de notícias tendenciosas, programas sensacionalistas e previsões pessimistas. A maioria desses conteúdos busca apenas tirar proveito de nossa angústia. Devemos ser mais cautelosos com esse tipo de estratégia e valorizar as coisas boas da vida. Se você refletir com calma, verá que há muitas coisas no mundo que valem a pena. Concentre-se nelas e reduza gradualmente sua exposição ao pessimismo, pois poucos realmente lucram com isso. Princípio número 32. Os cartões de crédito podem ser grandes aliados se usados corretamente. Os cartões de crédito podem ser ferramentas úteis se forem utilizados de maneira responsável, permitindo a compra de itens necessários sem pagamento imediato e, em muitos casos, oferecendo recompensas e benefícios adicionais. No entanto, se mal utilizados, eles podem causar sérios danos à sua saúde financeira. Para garantir o uso responsável dos cartões de crédito, siga estas orientações. Primeiro, pague o saldo total a cada mês. Evite acumular juros e pagamentos elevados, quitando integralmente seu saldo sempre que possível. Segundo, não gaste mais do que pode pagar. Seja realista e evite o consumo excessivo de produtos fora de seu alcance, para evitar problemas futuros. Terceiro, revise seus extratos regularmente. Acompanhe seus extratos para garantir que não haja erros ou cobranças indevidas. Por fim, seja prudente. Como diz o ditado, a prudência faz verdadeiros sábios. Ser prudente o ajudará a tomar decisões financeiras conscientes e evitará compras impulsivas que possam prejudicar sua estabilidade. Princípio número 33. A riqueza é gerada a partir de resultados. Em nossa sociedade, estamos acostumados a acreditar que é preciso trabalhar muito para ganhar bem. No entanto, os ricos acreditam no contrário. É preciso trabalhar bem para ganhar muito. Normalmente, os pobres estão habituados a cumprir longas jornadas de trabalho e esperam, ao final do mês, receber uma remuneração pelo tempo que dedicaram ao benefício da empresa. Os pobres trocam seu tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o tempo é limitado, o que significa que, inevitavelmente, acaba se afetando uma das regras mais importantes da riqueza, que diz: nunca limite seus ganhos.
Se você optar por cobrar pelo seu tempo, estará limitando quase todas as suas chances de obter riqueza. Segundo especialistas, não há nada de errado em receber um salário fixo, a menos que isso interfira na sua capacidade de ganhar o que você realmente merece. O problema é que, normalmente, interfere. De acordo com o livro Os Segredos da Mente Milionária, as pessoas pobres preferem ser pagas com um salário fixo ou por horas, pois precisam da segurança de saber que receberão exatamente a mesma quantia de dinheiro, mês após mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço, e o custo é a riqueza. Em oposição a isso, a mentalidade das pessoas bem-sucedidas é mais ousada e as convida a correr riscos. Elas escolhem a opção de comprar ações e participar dos lucros, em vez de receber salários pré-estabelecidos. Os ricos geralmente possuem, de alguma forma, seus próprios negócios. Ter um negócio próprio é mais arriscado, pois depende de sua habilidade para levá-lo adiante. No entanto, quando você consegue se posicionar no mercado, a recompensa econômica aumenta significativamente, pois os grandes resultados serão muito mais rentáveis comparados ao que se ganha como empregado. Princípio número 34. O bom empreendedor assume suas responsabilidades. Quantas vezes estivemos cercados de pessoas que nunca se responsabilizam por seus problemas? Sempre tem alguém para culpar. Quando não estão reclamando de sua própria família, estão culpando os vizinhos, o sistema econômico, os empresários. Qualquer um que possam apontar para descarregar suas frustrações. Este é um dos principais indicativos de que alguém está mentalmente bloqueado e não possui a criatividade ou a capacidade de se reinventar para sair de suas dificuldades. Esse tipo de atitude intensificou-se com a presença das redes sociais, onde se criou uma cultura de queixas e apontamentos. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han denomina isso de a sociedade da indignação, que centraliza sua vida na rebeldia e obstinação, características de pessoas que não se responsabilizam por seus infortúnios e se eximem de qualquer critério de autoanálise. Quanto mais tempo você dedicar às queixas, menos tempo terá para ser produtivo. É importante que exista a crítica social sobre os maus manejos dos políticos, mas não se pode transformar em um estilo de vida reclamar de tudo e de todos. Pelo menos, os ricos não fazem isso. Eles buscam, na medida do possível, assumir a responsabilidade por todas as circunstâncias possíveis. Quando um problema surge e você mesmo o resolve, você cria força em si, facilitando a resolução de conflitos futuros. Da mesma forma, quando você cresce como pessoa, as dificuldades deixam de ser problemas. Muitas circunstâncias que paralisam pessoas medíocres, como disse Harv Eker, não o deterão. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, tampouco se acovardar diante deles. O segredo é crescer, de forma que você se torne maior que qualquer problema. Princípio número 35. Uma boa economia começa com o controle adequado dos gastos. Os gastos que chamamos de obrigatórios sempre crescem proporcionalmente aos nossos rendimentos, a menos que façamos algo para evitá-los. Não podemos cair no erro de confundir desejos com gastos obrigatórios. Por isso é aconselhável anotar todas as coisas que geram despesas no nosso dia a dia. A partir dessa lista, você deve escolher os gastos que são realmente obrigatórios e aqueles que considera desnecessários ou fruto do desejo. A ideia é que esses gastos que não são obrigatórios sejam cortados tanto quanto possível. Por exemplo, se em casa você tem serviços de TV e streaming, pergunte-se: qual desses serviços é uma necessidade e qual está apenas consumindo seu dinheiro sem uma justificativa válida? Em alguns lares, há várias assinaturas de Netflix, HBO e Disney Plus ao mesmo tempo. O que você pode fazer é cancelar 2 dessas contas e ficar apenas com uma. A cada mês, você pode alternar a assinatura para aproveitar o conteúdo que deseja sem ter que pagar por todas ao mesmo tempo. Além disso, existem gastos que as pessoas assumem por aparência, apenas para fingir para os outros que têm muito dinheiro. Will Rogers disse uma vez: muitas pessoas gastam o dinheiro que ganharam para comprar coisas que não querem, para impressionar pessoas de quem não gostam. Não deixe que os gastos para aparentar controlem você, pois eles são a principal razão pela qual muitas pessoas permanecem em estado de pobreza.
Aqui, é importante lembrar que o orçamento será o primeiro instrumento no controle dos gastos. Com ele, você poderá ter controle sobre seu dinheiro e evitar que ele se esgote em luxos desnecessários. Princípio número 36. O investimento deve ser uma estratégia bem pensada. A riqueza de uma pessoa não está nas moedas que carrega na carteira, nem no que guarda na conta bancária. A verdadeira riqueza está na fortuna que acumula e faz prosperar. Portanto, é necessário criar uma fonte de renda que continue gerando dinheiro o tempo todo, independentemente de estarmos trabalhando ou viajando. Hoje em dia, existem muitas formas de investimento acessíveis a todos. No seu banco local, você pode contar com o apoio de um consultor para que lhe ofereça opções seguras, e assim você possa dar os primeiros passos, mesmo sem muito conhecimento sobre o assunto. O importante aqui é começar a transformar suas economias em dinheiro de investimento. Com isso, além de ter economias mensais, você terá dinheiro crescendo exponencialmente. Além disso, após iniciar no caminho dos investimentos, você deve dedicar tempo para implementar estratégias adequadas que protejam seu dinheiro de possíveis perdas. É razoável se deixar cegar pelas grandes oportunidades de ganho quando o risco de perder o capital também é grande? O homem mais rico da Babilônia garante que não devemos ser arrastados pelos desejos românticos de enriquecer rapidamente. Por isso, você deve estar consciente dos perigos que podem surgir, para que nenhum imprevisto o pegue de surpresa. Para se proteger de possíveis perdas, recomenda-se buscar o conselho de pessoas sábias. A ideia é que você peça orientação a quem tem experiência na gestão rentável do dinheiro. Deixe que a sabedoria dessas pessoas proteja suas economias de investimentos duvidosos. Princípio número 37. As dívidas são o principal inimigo da prosperidade. Quitar suas dívidas é essencial para manter um bom controle de suas finanças pessoais. Além de causar estresse financeiro, as dívidas também podem afetar seu histórico de crédito, o que pode prejudicar sua capacidade de obter empréstimos ou cartões de crédito no futuro. Para pagar suas dívidas, é importante ter um plano de pagamento. Uma estratégia comum é utilizar o método da bola de neve. Comece pagando a dívida com a maior taxa de juros primeiro, enquanto continua pagando o mínimo nas demais dívidas. Uma vez que tenha quitado a dívida com a maior taxa de juros, aplique o valor para pagar a próxima dívida com a maior taxa de juros, e assim sucessivamente. Além de estabelecer um plano de pagamento, também é importante reduzir seus gastos para poder destinar mais dinheiro ao pagamento das dívidas. Isso pode incluir a redução dos gastos com entretenimento, transporte, alimentação, entre outros. Além disso, busque maneiras de aumentar sua renda, como um trabalho adicional ou um negócio próprio. Princípio número 38. Entender como funcionam os impostos é de grande ajuda. Entender como funcionam os impostos ajudará você a tomar decisões informadas sobre como administrar adequadamente seu dinheiro. Por exemplo, se você compreender as deduções de impostos disponíveis para você, poderá aproveitá-las para reduzir seus gastos na hora de pagar os tributos. Além disso, entender como os impostos funcionam ajudará a planejar suas metas financeiras a longo prazo. Por exemplo, se você entender como funciona o imposto de renda, poderá planejar seus investimentos de maneira consciente para evitar custos adicionais com o pagamento de impostos. Também é importante estar atento às leis fiscais e a quaisquer mudanças nas mesmas, já que isso pode afetar suas finanças pessoais e suas estratégias de economia. Os governos geralmente modificam as leis que regem as cargas fiscais, então é importante ficar informado sobre essas mudanças. Quanto mais informação você acumular, maiores serão os benefícios que poderá obter. Princípio número 39. Saber negociar é uma habilidade mágica para gerar dinheiro. Aprender a negociar é um conselho essencial para gerenciar suas finanças de maneira eficaz. A habilidade de negociar pode ajudar você a conseguir melhores preços nas coisas que compra, como veículos, imóveis ou até mesmo serviços, o que pode ajudar a economizar dinheiro a longo prazo. Além disso, pode aumentar sua renda ao negociar um aumento de salário ou melhores condições no seu trabalho atual, ou ao negociar os termos de um contrato em um negócio próprio. Para aprender a negociar,
É importante estar bem informado sobre o tema em questão. Isso significa pesquisar e conhecer os preços e termos de mercado, além de estar familiarizado com as leis e regulamentos relevantes. É essencial também desenvolver habilidades de comunicação e escuta ativa, além de ter confiança em si mesmo e em suas habilidades de negociação. E o mais importante, é indispensável ser ético e honesto em suas negociações, buscando sempre uma solução ganha-ganha, onde ambas as partes saem beneficiadas. Princípio número 40. A verdadeira raiz dos problemas não é o dinheiro. Quantas vezes já vimos pessoas educando seus filhos dizendo que o dinheiro é ruim? Isso é prejudicial, pois cria uma aversão à geração de dinheiro ou provoca um bloqueio mental que impede a construção de ideias vencedoras. A longo prazo, isso resulta em adultos incapazes de melhorar suas condições econômicas. Dizer que o dinheiro é ruim é um erro. O dinheiro é bom nas mãos certas. Por isso é indispensável que as pessoas boas saibam administrá-lo para fazer bom uso dele. Quando uma pessoa bondosa tem dinheiro, é capaz de ser caridosa com muitas outras. Não é verdade que as pessoas boas mudam com o dinheiro. Se alguém é bom, será bom independentemente de sua condição econômica. No livro Os Segredos da Mente Milionária, afirma-se que o dinheiro simplesmente amplifica os traços de caráter. Se você for mesquinho, ele dará a oportunidade de ser ainda mais mesquinho. Se for gentil, dará a oportunidade de ser ainda mais gentil. Se no fundo você for arrogante, com dinheiro pode ser ainda mais. Se for generoso, ter mais dinheiro permitirá que você seja ainda mais generoso. O livro também propõe as seguintes perguntas. Quem você ajuda estando sem dinheiro? Não é você apenas mais uma boca para alimentar? Não seria mais eficaz criar riqueza para si mesmo e, então, realmente ajudar os outros a partir de uma posição de força, em vez de fraqueza? A pobreza, por si só, é o inimigo público da sociedade. Com ela, existem diversos sofrimentos, e é por isso que você não pode se dar ao luxo de ser pobre. Quando você entender sua importância na construção de uma sociedade melhor, saberá que é sua responsabilidade melhorar sua economia pelo bem-estar seu, de sua família e das pessoas vulneráveis. Caridade e humildade podem ser praticadas com pouco dinheiro, mas imagine quantas pessoas você poderá ajudar quando tiver prosperidade econômica. Dito isso, pratique a caridade. Procure em sua comunidade um vizinho ou amigo que tenha problemas econômicos e ofereça a ele algum alimento ou vestuário. Não precisa ser muito. Faça o que estiver ao seu alcance e visualize todo o bem que poderá fazer pela sociedade quando alcançar o bem-estar financeiro. Acredite nas boas ações e acredite que é possível melhorar sua realidade financeira. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos. E caso você queira fazer uma renda extra de R$3.000, dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. Agora na sua tela irão aparecer 2 vídeos com conteúdos diferentes. Escolha o que mais gostar e te vejo lá. Até mais!